ter como, né? Diga. Eu gosto de dar para recorrer um pouco aqui a guias para dizer de forma sintética, você colocou de forma bastante detalhada. Por exemplo, na teoria da estruturação, mostrando o seguinte, que cada ato singular envolve, se não necessariamente, mas frequentemente, consequências não intencionais. Você deu o exemplo aqui da aula, que você pensa, mas você não domina o curso dos acontecimentos. Ele dá um exemplo também muito interessante, parece uma bobagem. Alguém chega em casa, tá? O interesse, aí liga ao interruptor, que quer variar a casa para ter acesso. E ela acaba provocando a prisão de alguém que estava no interior da casa roubando. Então, no caso, bem singular para mostrar exatamente essa coisa, de que a ação é que não há um controle sobre a ação, porque ela gera efeitos. Então, não há um controle absoluto. Algum controle se tem. Isso. Algum controle se tem. Aí você deu o exemplo bem mais gerais, quer dizer, com relação ao próprio movimento da história, da Revolução Brasileira. Então, essa é a ideia, que cada ação envolve ações não premeditadas ou não intencionais, e que não há completo controle sobre o que se faz. Que não é como se... Veja, quer dizer, na verdade é o seguinte, toda ação singular é intencional. Agora, as consequências que ela produz não necessariamente seguem a teleologia que dirigiu a ação, porque as consequências fazem parte do mundo causal. Você insere um novo nexo causal e a partir daí esse nexo causal vai compor as consequências do seu ato. Nessa interação do novo nexo causal com a causalidade já existente, você tem não só esta interação, mas você tem momentos de acaso também. Então, não só é imprevisível, porque a gente não pode prever, mas também é imprevisível porque ainda não aconteceu. Então, a gente não pode conhecer o que não aconteceu. Percebe? Então, mas você tem toda a razão, é isso mesmo, esse é o conjunto de problemas. Perceberam como que, na teleologia dos atos singulares, a gente saiba para um processo histórico que é puramente causal, que não é teleológico? O fato dos atos humanos singulares serem teleológicos não quer dizer que a história seja teleológica. Pelo contrário, a história é puramente causal. É isto que obriga a gente a agir teleologicamente. Se a história fosse teleológica, não importaria o que a gente pensasse sobre a história. Ela ia seguir seu curso. Aquela velha gozação que se fazia com o stalinismo mais duro, né? Se a revolução é a consequência inevitável do desenvolvimento das forças produtivas, para que organizar um partido revolucionário? Cruza os braços, fica em casa, que a revolução vai vir de qualquer forma. Se a história é teleológica, para quê? Qual a razão da nossa ação? Basta viver que a história chega lá. Mas como a história não é teleológica, então a gente tem que agir cotidianamente para corrigir as consequências não desejadas dos nossos atos. Isto vale individualmente e vale para a humanidade como um todo. O comunismo não é inevitável. Oi? O comunismo é algo que aconteça necessariamente, inexoravelmente. Pois é, veja, que o comunismo seja uma necessidade, acho que os marxistas pelo menos concordam. Agora, que esta necessidade seja de tal ordem que necessariamente vai se realizar, aí já não tem mais acordo algum, percebe? Aí é uma ruptura com a visão de Engels. Não! O naturalismo buscar o defeito. Tá bom, vai. Na dialética da natureza do Engels, você tem algumas passagens, no Anti-Jury você tem algumas passagens, mas significaria transformar o Engels no que o Engels não foi. Mas ele seculariza a ação do homem. Eu acho que eu acho que você tem que tirar completamente do contexto poucas frases. Há esse problema no Engels, veja, há esse problema no Engels que não há no Marx, tá certo? Há esse problema no Engels. Mas, para você sustentar que isto é a essência do Engels, tá certo? Você tem que fazer malabarismo. Porque se você pegar mesmo o conjunto das obras, mesmo a dialética da natureza, que ele fala de problemas, mesmo lá, tá certo? Não dá para cancelar a história como a ação dos homens. No Anti-Jury ele coloca um certo biologismo aí, uma função albumínica das relações. Veja, no Anti-Jury, quer dizer, o grande problema do Engels, pelo menos
É o que o Lukács diz, hein, pessoal? Estou aqui repetindo o Lukács o tempo inteiro, né? O grande problema do Engels é que o Engels não passou pelo Hegel, tal como o Marx passou. Isso deixou sequelas, tá certo? Mas se a gente entender isso, tá certo? Não dá para fazer uma cisão tão radical entre Engels e Marx. Claro que Marx é Marx, Engels é Engels. Mas não dá para transformar o Engels em algo, tá certo, oposto ao Marx o tempo inteiro, que essa é a essência. Né? Eu acho que não dá para dizer que o Marx era o revolucionário e que o Engels era a raiz do reformismo. Né? Eu acho que é forçar muito a barra. Né? Com todos os problemas que, claro, que tem. Né? O Engels vive muito mais tempo, algum tempo a mais do que o Marx. Portanto, pega aquele período, enfim, que o reformismo na social-democracia alemã está muito mais estruturado. Tá? Então, tem coisa aí, tá certo? Agora, acho que a gente não deve carregar muito nas tintas, senão, coitado do primeiro violino, né? Conhece a história, né? Marx era o maestro e o Engels o primeiro violino, tá certo? Posso avançar? Todo mundo entendeu isso? Por que quando a gente dá um beijo, a gente pode estar indo para o paraíso ou para o inferno sem ter condição de saber a priori? Porque o ato teleológico se transforma num processo causal que a gente não tem pleno controle, tá certo? Tem causas e efeitos que dependem da gente. A totalidade é sempre mais do que a soma das partes, até num casal. Então, tá certo? Isso é verdade. Sim. Zé colocou, então não dá para dizer que em Engels, né, a dialética na sociedade seja tal qual a que existe na natureza. Porque se assim fosse, quer dizer, claro. Onde é que estaria a distinção de diferente, onde é que estaria a distinção entre diferentes livros ontológicos? Claro, veja, eu concordo com você. Veja, a questão é a seguinte, não é que em Engels a gente teria essa identificação. Eu diria para você o seguinte, em Engels a gente tem uma defesa da especificidade do ser social frente à natureza muito mais débil do que a gente tem no Marx. Eu faria nesse sentido, tá certo? Porque se você pegar só aquelas passagens do Anti-Düring, da dialética da natureza, e se você ler as outras coisas que ele escreveu, claro que tem ali pelo menos um tom diferente. Eu diria que às vezes tem contradição, tá certo? Pelo menos um tom diferente. Então eu acho que é forçar um pouco a barra. Vou lá? Veja, por que eu estou dizendo isso para vocês? Veja, é isso, é esse conjunto, vocês falarem bem chique, assim, bem do Lukács, tá certo? É esse complexo ontológico, esse conjunto de determinações ontológicas, tá certo? É ficar chique para diabo, né, pessoal? Esse conjunto todo, tá certo? É isso que faz com que o complexo da ideologia seja, primeiro, absolutamente necessário para a reprodução social. Segundo, não tem nenhum ato humano, mesmo mais singular, do indivíduo mais singular, que não seja permeado por ideologias. E terceiro lugar, veja, que por causa disso, a ideologia seja uma categoria tão fundamental e presente no mundo dos homens, como o trabalho e a reprodução social. Até agora, veja, daria para dizer a vocês tranquilamente, não tem nenhuma sociedade que não seja fundada pelo trabalho e que não tenha um processo de reprodução de si próprio, processo de reprodução social. Agora eu posso acrescentar para vocês, não tem nenhuma sociedade que não tenha o trabalho como fundamento de si próprio, que não reproduza si próprio, portanto que não tenha reprodução social e que não seja mediado por complexos ideológicos. Por quê? Porque todo povo singular tem uma dimensão teleológica que só se converte em nexos causais na reprodução social, veja, se for permeado pela ideologia. Eu vou demonstrar isso para vocês agora. Então veja, a questão da ideologia em Lukács, ela vai comparecer com essa dimensão. Para que os homens possam se reproduzir em sociedade, eles têm que necessariamente pensar coisas acerca do mundo. Como a existência determina a consciência, o fato de você viver situações históricas muito semelhantes faz com que os indivíduos pensem o mundo de uma forma semelhante, porque eles têm necessidades e possibilidades que são historicamente determinadas e que são permeadas pelas mesmas determinações históricas. Não são as mesmas necessidades e as mesmas possibilidades, porque os indivíduos são sempre diferentes.
Mas são necessidades e possibilidades que são permeadas pelas mesmas determinações históricas. Portanto, que tem um conteúdo histórico muito similar. E o resultado disso, então, é que você passa a ter, na objetivação dessas teleologias, você passa a ter um elemento comum. E esse elemento comum, em larga medida, é fornecido pelo complexo de valores, por que se pensa acerca do mundo, pelo o que se pensa acerca do futuro, como se avalia o passado. E isso é o complexo da ideologia. Posso ir para ele? Universal. Veja, o que o Lukács está colocando, então, é que o complexo da ideologia em primeiro lugar, vou lá embaixo, tá certo? O complexo da ideologia é fundado pelo trabalho. Até, quando eu digo isso, está claro? É o fato de o trabalho ser um ato singular, de um indivíduo singular, historicamente determinado, um ato teleológico, que, portanto, pressupõe a ação de uma consciência, a escolha de objetivos, de finalidades. Isso é que vai fazer com que a ideologia esteja presente em cada ato humano. Agora, por que é que os homens têm que agir no sentido teleológico? Porque como a história é causal, cada ato humano insere na cadeia de causa e efeito o novo nexo causal. E este novo nexo causal vai produzir consequências que a gente tem que agir sobre eles para valorizar e corrigir as consequências que a gente quer ou que a gente não deseja. Então, o fato da história ser puramente causal é que nos obriga a agir teleologicamente. Porque se a história fosse teleológica, a gente não precisaria agir, ela faria a história por ela própria. A nossa ação, a nossa finalidade não teria nenhum significado. Tranquilo? Querem que eu repita isso? É bom, né? Vocês estão com umas caras. É só impressão ou estão mesmo? Agora, isso é só o meu receio que vocês me entendam, vocês estão mesmo embananados. Repito isso. Só repete essa questão do nexo causal. Veja. Então, parênteses aqui. Retomando o que a gente acabou de ver. Veja. Se a história fosse assim, olha, tem uma finalidade que já está posta, e a história nada mais vai ser do que a realização desta finalidade. Independente do que a gente faça neste processo, necessariamente a gente vai terminar na realização desta finalidade. Então, se a história fosse isso, independente do que a gente pensasse, que a gente gostaria, que a gente quisesse estar fazendo, o que a gente vai estar fazendo de fato é a realização a cada momento desta finalidade que está se realizando. Então, em última instância, a ação humana não teria nenhum significado histórico. A história seria a realização dessa finalidade. Quem faz a história, então? Essa finalidade. Este é o verdadeiro sujeito histórico. Agora, se a história não é um processo teleológico, se a história é assim, você tem uma determinada situação que pelas suas determinações causais, ela pode evoluir dentro desse horizonte aqui, Veja, no sistema capitalista que a gente vive, não tem sentido pensar em voltar ao modo de produção de arte, voltar ao modo de produção escravista. As relações causais impedem isso. Mas as determinações causais nas quais a gente vive tem este horizonte de possibilidades. E o que vai determinar se essa situação vai evoluir para o ponto A ou vai evoluir para o ponto B, vai ser o acaso, mas, em larga medida, as decisões que os indivíduos forem tomando num contato com essas situações, com essas possibilidades e essas necessidades. Então, os indivíduos avaliam a situação e, ao avaliar a situação, falam: melhor é agir assim. Aí, todos os indivíduos, agindo cada um no sentido que escolheu, eles vão inserir nexos causais que vão atuar sobre a realidade, produzindo novas necessidades e possibilidades, que retornam sobre eles, enquanto indivíduos, inclusive, permeados pelas classes sociais, tá certo? Retornam sobre eles. Então, veja, vamos imaginar que dessa situação se evolui para aqui. Veja, quando você chega em B, você tem um novo horizonte de possibilidades e um novo horizonte de impossibilidades. Isto aqui, não dá mais para realizar. Em compensação, isto que era impossível nessa situação se tornou possível agora. E você tem, digamos assim, um campo de possibilidades que acumula duas situações. Veja,
O que transformou isto aqui, olha, impossível, em possível? Né? O que transformou foi o acaso, e o que transformou foi as opções dos indivíduos que se sintetizaram numa dada tendência histórica que levou a situação daqui para lá e não daqui para cá. Olha, ao você chegar aqui, olha, você tem um horizonte de possibilidades, em parte comum e em parte novo. Vamos imaginar que, pelo acaso e pelas escolhas individuais, isso vem para cá. Você abre um novo campo de possibilidades, já muito diferente do outro. Mas a história teria que seguir este caminho? Não. Se o acaso e as escolhas individuais tivessem conduzido para cá, poderia ter abrido um campo de possibilidades outro, poderia ter conduzido para cá e não para cá, e este campo aqui fica completamente abandonado. O que determina, em alguma medida, e na medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, quanto mais força produtiva a gente se desenvolve, essa medida vai aumentando, em alguma medida, as decisões dos indivíduos. Então, por causa disso, a decisão dos indivíduos é fundamental para a história. Uma concepção teleológica da história, no limite, cancela a importância da ação individual. Uma concepção causal da história sublinha a importância da ação individual, da finalidade da ação individual. Então, aqui a ideologia é um complexo fundamental. O que os homens pensam acerca de si próprios e acerca do mundo é um complexo fundamental. Aqui é absolutamente secundário. Então, aqui a teleologia do ato individual tem uma enorme importância. Aqui a teleologia do ato individual não tem nenhuma importância. Melhorou? Isso é Hegel, isso é Marx. Oi? Parmênides. Os contrários. Parmênides? Não. Você está pensando em Heráclito? Não. Mas não vamos trazer os gregos, não há um horizonte de confusão do diabo. É certo? Não? Porque para os gregos a essência é a histórica. A essência não tem história. Então, é um eterno girar em Heráclito, que gira sempre, entendeu? É um eterno retorno, brincando, não tem nada a ver com Heráclito, com Nietzsche, não tem nada. Melhorou? Entendeu? Tá claro para todo mundo? Olha o que vai acontecer. Então, veja, o trabalho fundo complexo da ideologia. Está aí tranquilo? Posso partir daí? Tá. Veja, o que vai acontecer? Quando você tem um trabalho muito primitivo, a única ideologia possível vão ser as religiões animísticas. Que joga, olha, um duplo papel. Primeiro papel é o reconhecimento da pouca capacidade humana em fazer a história. Os indivíduos que estão fazendo a história naquela vida cotidiana acham que quem na verdade está fazendo a história são os deuses, que a sua vida é determinada pelos deuses. Eles estão fazendo a história, mas não sabem o que estão fazendo. Mas não sabem o que estão fazendo porque eles fazem situações tão difíceis, situações tão duras, que o desenvolvimento da capacidade humana é tão primitiva, que o resultado disso é a ilusão, a ideia que eles não fazem história, são os deuses que fazem história. Tranquilo? Então, por um lado, a religião animística é a negação do homem como sujeito da história. Por outro lado, as religiões animísticas servem para generalizar a intentio recta, que ainda não é ciência e filosofia, mas que já é conhecimento do real. Ciência e filosofia não se separaram da religião ainda, nesse momento histórico. Mas veja, quando você começa a dizer assim, ó, essa árvore cresce depois da chuva. Isso é um fato científico, correto. E você diz, essa árvore cresce depois da chuva, porque a chuva acorda a alma dela que está dormindo. Veja, a explicação é falsa, mas o nexo causal é verdadeiro. Choveu, cresce. O que serve para você, o que serve a religião animística? Você fala, como tem deuses que dormem e que acordam com a chuva, então toda vez que chover, os deuses das outras plantas devem acordar também, e as outras plantas devem crescer também.
Percebe que você está começando a fazer uma lei científica de caráter universal? Toda vez que chove, as plantas devem crescer. Claro que, como toda lei universal, vai ter exceção. Mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir uma planta que, quando chove, não cresce. Aí você fala, mas é porque o Deus dela é diferente. O Deus dela gosta da chuva para dormir. Percebe? Veja, as religiões animísticas serviram para as sociedades mais primitivas generalizarem o conhecimento verdadeiro que elas tinham em leis gerais. A explicação das leis gerais eram malucas para nós hoje, mas cumpriam a função de explicar por que é que determinadas relações são comuns a situações muito diversas. Por que é assim em tal situação, assim na outra, assim na outra. Percebe? Então, as religiões animísticas negavam o papel histórico do homem e, ao mesmo tempo, serviram como mediação para generalizações que são fundamentais para que o desenvolvimento, para que o conhecimento humano se desenvolva e que, portanto, se desenvolva as forças produtivas. Quanto melhor a gente conhecer a realidade, maior a nossa capacidade em tirar da natureza o que a gente precisa. Tranquilo? Então veja, neste momento histórico, o mundo se mostrava aos homens deste período histórico como um mundo regido por almas, e estas almas criavam situações que determinavam a história dos homens. Não é que o mundo fosse assim. Era assim que os homens entendiam a si próprios o mundo no qual eles existiam. Esta concepção de mundo tem um conceito chamado concepção de mundo, Weltanschauung, concepção de mundo, que é isso. Como é que os homens entendem a cada momento histórico o mundo no qual eles vivem e, portanto, o que eles são enquanto seres humanos. Então, veja, esta aqui é uma concepção de mundo animista. Veja, qual que é a importância dessa concepção? Como os homens, os indivíduos, se entendiam desta forma, enxergavam o mundo dessa forma, independente de eles estarem fazendo a história, independente do mundo não ser regido por algo, independente disso, esta concepção interferia na forma como eles agiam na vida cotidiana. O que possibilitava a ele chegar chegava numa planície que ele não conhecia, descobria uma planície nova e dizia, puxa vida, quando chover isso aqui vai ficar tudo verde. O que possibilita a ele dizer isso? Porque ele tem um conhecimento que ele pode generalizar. Olha, aquilo que é válido lá é válido para cá também. Mas por que ele pode generalizar? Não é porque ele tem consciência que metodologicamente ele está fazendo conhecimento científico. Ele pode generalizar porque os deuses que moram lá devem morar aqui também. Percebe? Então, a forma deles entenderem o mundo assim faz com que, na vida cotidiana, as teleologias que eles elaboram incorporem valores, concepções, perspectivas, vontades, desejos, que são parte dessa concepção de mundo. Veja, a concepção de mundo é importante, não é porque, é uma concepção de mundo, ela é importante porque ela é a mediação, ela é uma mediação constantemente presente em cada ato singular de cada indivíduo concreto ao longo da história. Aquilo que é natural, que a gente age, olha, porque é assim, a gente age nem sem pensar muito sobre o que está fazendo. Veja, este tipo de ação, este tipo de teologia é fortemente permeada pela concepção de mundo. Tranquilo? Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a existência determina a consciência. Portanto, que a existência determina a concepção de mundo. Mas isso não significa que a concepção de mundo não tem uma ação de retorno sobre a reprodução da sociedade. O fato de ser determinada quer dizer que o momento predominante está aqui, ó. O momento fundante, o momento predominante está aqui. Mas não quer dizer que a concepção de mundo não tem uma força material na reprodução do mundo dos homens. Tem.
Tranquilo? Veja, quando a gente avança para a sociedade de classe, a gente vai ter o escravismo, a gente vai ter o feudalismo e a gente vai ter o capitalismo. Vou colocar o capitalismo aqui que a gente vai abrir mais, certo? Veja, quando a gente tem o escravismo, a gente tem uma determinada concepção de mundo que, curto e grosso, vai dizer o seguinte: a essência humana é igual ao ser escravista. Ser humano é ser senhor de escravo. E quando a gente tem, veja, o feudalismo, a gente tem uma concepção de mundo feudal, que vai dizer a essência humana é igual ao pecado. Portanto, igreja, sofrimento na terra, tá certo? A questão é que, diferente do que acontece aqui, no modo de produção escravista e feudal, e também no modo de produção asiático, eu não estou abordando vocês para pegar atalho, tá certo? Para não gastar mais tempo, mas do modo de produção asiático também tem classes sociais. Mas veja, no modo de produção escravista e no modo de produção feudal, eu tenho um processo de luta de classes. Aqui dentro, estas sociedades agora, diferentes da sociedade primitiva, elas são divididas por interesses antagônicos, não tem acordo possível. Para o servo se libertar, tem que acabar com o feudalismo. Para o senhor feudal manter o seu poder, tem que manter o feudalismo. Não há acordo possível. E isso significa, veja, que você tem aqui realidades materiais bastante diferentes. Porque a relação dos indivíduos com o trabalho, categoria fundante, a transformação da natureza nos meios de produção e de subsistência, esta relação é uma relação muito diferente. O senhor feudal é um parasita que vive do trabalho do servo. O servo é um produtor que vive para produzir para o senhor feudal. Veja, são relações materiais com o mundo muito diferentes. Eles se inserem na estrutura produtiva de uma forma muito diferente. Veja, ambos são feudais. Sem senhor feudal não tem feudalismo, sem servo não tem feudalismo. No entanto, apesar de eles fazerem parte do modo de produção feudal, eles se inserem neste modo de produção de uma forma diferente. De uma forma materialmente diferente. Eles se relacionam com a atividade fundante de uma forma diferenciada. E isso vai fazer com que o que o senhor feudal pensa do mundo feudal não seja idêntico ao que o servo pense do mundo feudal. Ambos pensam o mundo feudalmente, mas pensam de modo diferente. Ou seja, no interior desta concepção de mundo, você começa a ter, veja, o Aristóteles representando o ápice da concepção de mundo aristocrática escravista, do senhor de escravo, do mundo escravista, e você tem as religiões fatalistas, infinitas religiões, seitas fatalistas, que representam, vou brincar um pouco, a leitura do mundo escravista pelos escravos. Como os escravos compreendiam o mundo e compreendiam a si próprios. Enquanto a realização do mundo escravista era, para a classe dominante, a realização dos seus mais belos sonhos e das suas aspirações mais elevadas, e, portanto, era a realização da sua felicidade. E, portanto, por que duvidar que os deuses são favoráveis aos romanos, já que está tudo dando certo para eles? Do outro lado, você tem os escravos dizendo nada, a gente vem na terra para sofrer, a gente está aqui sendo punido pelo sofrimento, e a razão da vida é sofrer. Mas sofrer na terra significa ganhar a felicidade eterna. Vai dar no cristianismo lá na frente. Agora, se você pegar um senhor escravo e um escravo, eles participam do mesmo mundo. O escravo sabe qual é o seu lugar. O senhor de escravos sabe qual é o seu lugar. E eles vão se relacionar enquanto escravos e senhores de escravos. Eles vão falar a mesma língua, vão participar da mesma cultura, eles vão participar da mesma reprodução social. Então, com o aparecimento das classes sociais, a gente começa a ter, no complexo da ideologia, algo que a gente não tinha antes. No período anterior, você tem uma concepção de mundo muito mais homogênea. Quando aparecem as classes sociais, você começa a ter, no interior da concepção de mundo, você começa a ter subconcepções de mundo, que participam desta concepção de mundo geral, mas que participam de uma forma diferenciada. Tranquilo?
Veja, se vocês pegarem no período feudal, você vai ter o tempo inteiro a igreja lutando contra as heresias. Em larga medida, as heresias são tentativas de elaborar religiões que explicam que, apesar dos homens serem sofredores, eles não têm que obedecer à igreja católica, porque a igreja católica é pecadora também. Vai dar no protestantismo, Lutero, depois Calvino, tá certo? Veja, todos concordam que o homem é essencialmente pecador. A questão é o que fazer frente a isso. Então, compartilham de uma mesma concepção de mundo, mas compartilham de uma forma diferenciada. Tranquilo? Então, Lukács vai dizer o seguinte, olha, que Lukács nem está dizendo, o Zé Paulo acha que não é isso que tem Marx, quer dizer, enfim, tá certo? O Chazin tinha dúvidas, né? O Nicolas Tertullian está absolutamente convencido que o Lukács está certo. Então vocês estão vendo que a gente está num terreno, eu vou com muito cuidado, porque eu não sei dizer, tá certo? Vou retratar para vocês, né? Veja, o que o Lukács está dizendo é que a gente tem em Marx, olha, a ideologia sendo usada em duas acepções. A gente tem a ideologia no sentido mais amplo, enquanto concepção de mundo. E a gente tem a ideologia mais restrita, no sentido da ideologia das classes sociais. Deixa eu ser mais claro, acho que eu não fui claro. Veja, se você pegar no mundo escravista, tanto a ideologia da classe dominante quanto a ideologia da classe dominada, ela era igualmente conservadora. Ambos explicavam o mundo. Olha, o mundo é naturalmente escravista. Não tem como superar o escravismo. A questão é como explicar o escravismo. Os senhores escravos vão dizer, olha, o escravismo é bom, e os escravos vão dizer, o escravismo é ruim. Mas quem sofre sob o escravismo vai conquistar a vida eterna. Veja, ambos partem do pressuposto que o escravismo é um dado ineliminável da vida humana, faz parte da essência humana. O que eles vão demonstrar é que o escravo e o senhor de escravo têm uma relação diferenciada com esta situação inalterável. Um diz, é bom e viva que é assim, o outro diz, é ruim, mas a gente não tem como superar, mas em compensação, eu vou para a vida eterna feliz, e ele vai para o inferno. Percebe? O que eu estou tentando mostrar para vocês é que não necessariamente a ideologia da classe dominante, da classe dominada, é revolucionária. Depende do momento histórico. Se você tem o desenvolvimento das forças produtivas que possibilita o homem se assumir como o senhor da história e, portanto, que começa a falar, pera, eu quero pensar como eu quero o mundo, eu quero transformar o mundo no sentido, e a primeira classe que vai fazer isso vai ser a burguesia, veja, aí sim a ideologia da classe dominada, no caso burguesa, se transforma em ideologia revolucionária. Mas nem sempre foi assim, porque nem sempre a revolução foi uma possibilidade objetiva nas relações sociais. Assim, já olha, a política é isso, não adianta ficar aí, o que é a política na história? Não adianta ficar criando conceitinho. O que é o Estado? Isso. Eu estava tentando pensar a ideologia da mesma forma. Isso. O que é a ideologia da história? Você separa os conceitos, no sentido do trecho, o que é a ideologia da história? Então, a ideologia na história é o conjunto das ideias que fazem com que os homens, em dadas situações sociais, se comportem de um modo condizente às necessidades e possibilidades da reprodução da sociedade naquele momento. Veja, o que é que faz com que hoje, pra gente... Vocês já viram um filme chamado Methuselah? Pô, é um filme lindo, vocês têm que ir atrás do Kurosawa, é um filme maravilhoso, tem em vídeo, vocês têm que ir atrás. É um filme lindo, 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 lindo. É a história de um caçador, vou contar a história inteira, mas é a história de um caçador na Mongólia, né? E que, enfim, acaba encontrando com um destacamento do exército czarista, não é do exército soviético, do exército czarista, que vai para lá fazer aquelas medições geográficas, tá certo? E aí, por uma série de acontecimentos que eu não vou contar, porque eu quero que vocês vejam no filme, ele acaba, o Methuselah, que é o caçador, acaba indo morar numa cidade. E um belo dia, ele está na cidade, está dentro da casa, aparece um cara com um burrinho, com um tonel atrás, vendendo água.
ele fica furioso, pega o chicote e vai em cima do cara. Você não tem vergonha de vender água, água de todo mundo, vai lá e pega. Veja, o que é que faz para o vendedor de água ser absolutamente natural vender água? E para o De Souza lá ser absolutamente inimaginável vender água? Uma concepção de mundo completamente diferente. Veja, numa concepção de mundo, digamos assim, florestal, bem pré-capitalista, veja, a água é que nem o ar, é um bem que os deuses deram para nós, não é de ninguém. Numa cidade, quem é que vai duvidar que a água pode ser comprada e vendida? Que a água é uma propriedade. Percebe? Então, isso significa, veja, que você tem concepções de mundo que permeiam, uma mesma sociedade, que são concepções de mundo até mesmo antagônicas. Que tem elementos, melhor dizendo, que são até mesmo antagônicos. Agora, o De Souza lá e o cara que vendia uma água falavam a mesma língua, participavam da mesma cultura, tinham os mesmos referenciais religiosos de uma forma em geral, sofriam as mesmas determinações históricas. Percebe? O que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte: o fato de você ter ideologias restritas só quer dizer que a reprodução do mundo dos homens se tornou mais complexa porque a sociedade se tornou mais complexa. Não no complexo no sentido weberiano do termo, hein? Mas complexo no sentido que aqui você tem uma sociedade mais simples, com menos complexos sociais fazendo a mediação da reprodução, e aqui você tem uma sociedade com mais mediações sociais. Para ser curto e grosso, aqui você tem Estado, política, poder do homem sobre o homem, propriedade privada, casamento monogâmico, direito, que você não tem aqui. Então veja, nesse sentido, o complexo da ideologia se tornou mais complexo. Ele já não é mais tão homogêneo como era antes. Ele passa a ter que incorporar agora o fato das classes, dos indivíduos estarem divididos em classes, porque eles se relacionam de um modo muito diferente com a reprodução da base da sociedade. Então, nem toda ideologia restrita é necessariamente revolucionária, depende do momento histórico. Tranquilo? Na verdade, você falou agora da questão da água integrativa, o episódio muito levante de sal, mas tem outro contexto gigante. E aí eu fiquei pensando, você falou da concepção do mundo, uma coisa que eu estava pensando ontem, voltei eu pensando. Queria que o senhor, na verdade, tocasse, assim, esperando para ver se ia tocar, a questão da concepção de mundo. Por exemplo, a gente tem uma concepção de mundo aí muito clara no mundo ocidental, mas e no mundo oriental, assim, porque você tem diferenças, assim, a meu ver, assim, gritante, principalmente no aspecto religioso. Então eu queria só que o senhor tocasse. Assim. Putz, eu não vou ser capaz, eu conheço muito mal essa área, eu não vou ser capaz de ir por aí, viu? Conheço muito mal. Tanto a história oriental quanto, enfim, a ideologia daquela... Eu conheço muito mal, não tem... O que eu falar vai ser besteira. Tá? Deixa eu ficar calado para não falar besteira, certo? Diga. Aproveitando a pergunta dela, aqui vemos como há ideologias que, embora antagónicas, com subconcepção do mundo antagónico, podem estabelecer um diálogo. Claro. Capitalismo, socialismo, ideologia burguesa e ideologia socialista. Há outras, que aí aparece o elemento religioso, que se tornam absolutamente tão antagónicas que sequer conseguem dialogar, sequer conseguem se colocar no mesmo plano. Mas o fato de poder dialogar não necessariamente cancela o antagonismo entre elas. Não. Né? Mas certamente é verdade. Fundamentalismo religioso, por exemplo. Eu acho que esse argumento é mais válido para fazer a contraposição entre religião e ciência. Certamente a ciência pressupõe a capacidade de você, através da argumentação racional, levar o conhecimento avante. Veja, você tem religiões racionalistas, por incrível que pareça. Pega a disputa entre os agustinianos e os tomistas no interior da teologia cristã. Você tem um elemento disso lá, tá certo? Mas certamente o que eu estou dizendo é verdadeiro. É verdadeiro. Agora, não devemos valorizar demais o diálogo, não é porque se conversa que é melhor, tá certo? Às vezes era melhor não conversar. Vou lá? Diga. Vou tentar utilizar a o raciocínio que eu estou fazendo está concordando exatamente com o que você vai colocar. Então,
seria assim, essas tendências históricas universais, né, elas dependem da síntese, que seria a síntese, né, da reprodução da própria sociedade. Ela é resultado exatamente, como você falou, dessas ações singulares complexas. Concretas, né? E aí, assim, então, se a gente pensar dentro desse momento aí em que há o surgimento das classes sociais, né, nesse período civilizatório, então a gente poderia afirmar que essas tendências históricas universais, ela nada mais é do que, digamos, a síntese do conflito ou do antagonismo desse que você chamou aí de restrito, da ideologia restrita. Não pode. Porque, veja bem, se eu disser que essas... Veja bem o que é que eu estou querendo entender. Se essas tendências históricas universais, né, se eu disser que ela digamos, o decorrer dela está sob o domínio, digamos, burguês, eu anulo, então, a ideologia restrita da classe operária. Entende? Não. Sim, porque como é que... Como é... Calma, mas eu estou... Você está deduzindo que não, eu não estou deduzindo. Eu estou querendo entender. Porque aí o que acontece? Se eu pensar, eu estou raciocinando dentro do que você colocou. Não está. Só estou dizendo, calma, não está. Você está tendo impressão, mas não está. Deixa eu chegar lá, eu vou chegar lá. Vou dizer sobre isso. E aí, clarei o que você está pensando. Tá bom. Tá bom, você não está. Você está pensando, você está, mas não está. Tá certo? Eu não vou dizer disso não sai isso que você está dizendo. Tá certo? Chego lá. Tá bom? Vamos pôr o capitalismo nesse espaço maior aqui. O que vai determinar se uma ideologia é uma concepção de mundo ou se uma ideologia é uma ideologia restrita, associada às classes sociais, ao Estado, etc., vai ser um processo de reprodução da sociedade. As ideias que fazem parte de todas as ideologias restritas num dado contexto social faz parte da concepção de mundo. As ideias que fazem parte, melhor dizendo, as ideias que auxiliam os grupos sociais, sejam eles classes sociais ou não, a se organizarem para os conflitos sociais, fazem parte das ideologias restritas. E o que vai determinar se uma ideia é um ou é outro, vai ser a reprodução de cada momento histórico. Como é que os grupos sociais se organizam e como é que os grupos sociais lançam mão. Esses grupos sociais podem ser classes ou não. Como é que eles lançam mão de determinadas ideias para se organizarem para o embate na vida cotidiana. Processo de luta de classes muito distante. Ou seja, não é, digamos assim, o conteúdo de uma ideia que pressupõe que ela vai ser ideologia ampla ou ideologia restrita ou ambas. Não é isso. É o uso que os homens fazem a cada momento histórico de determinadas concepções, ideias, etc. Num determinado momento, uma concepção pode ser concepção de mundo e não ser ideologia restrita. Se transformar depois em ideologia restrita, ou pode acontecer o inverso. Ou seja, a gente não determina o que é uma ideologia ampla, uma ideologia restrita pelo conteúdo gnosiológico da ideia. A gente determina pela função social que aquele conceito exerce. Sim? Ó, tudo isso antes de entrar no capitalismo. Olha que legal. Se a ideologia se contrapõe à ciência, porque a ciência revela o que o mundo é, e a ideologia é uma câmara escura, lembra a ideologia alemã? A ideologia é uma câmara escura que vela o que a realidade é. Então, entre ciência e ideologia só pode ter uma relação de exclusão. Se isso for assim, vai dizer o Lukács, o Weber e os positivistas estão certos. A gente tem a neutralidade das ciências frente à luta de classes. Vamos lá. Ele vai falar, Marx nunca disse isso. E o que ele vai dizer sobre a Câmara Escura é que o Marx estava escrevendo um livro que se chamava A Ideologia Alemã, que eles resolveram, inclusive, não publicar, tá certo? Mas, veja, ele está tratando de uma ideologia específica, a ideologia alemã. E que no caso específico da ideologia alemã, a ideologia alemã, naquele caso específico, jogava a função de câmara escura. Ele está falando de uma ideologia em si. E ele vai falar, tanto isso é verdade, eu vou produzir argumentos dele, tanto isso é verdade, que o Marx e o Engels vão falar em diversas situações
de ideologia escravista, ideologia feudal, ideologia capitalista, ideologia burguesa e ideologia proletária. E muitas vezes eles vão referir ao seu próprio trabalho científico como parte da ideologia proletária. Então, para o Marx, não tem essa exclusão entre ciência e ideologia. A ciência é aquela atividade do conhecimento que tem por finalidade, que busca revelar o que o mundo é, o ser precisamente assim, a intentio recta. A ideologia, no sentido de concepção de mundo, é como é que nós pensamos o mundo e a nós próprios nesta determinada situação histórica. No sentido restrito, como é que os grupos sociais, classes ou não, se organizam para os embates da vida cotidiana. Uma ideia científica pode servir como ideologia no sentido amplo e no sentido restrito, e uma ideia não científica absolutamente falsa pode servir como ideologia, como ideologia ampla, como ideologia no sentido restrito. O que determina se uma ideia é ideologia ou não é o seu conteúdo gnoseológico, não é se ela é verdadeira ou falsa, não é se ela é científica ou não. O que revela o que faz ideologia é a função social que ela exerce na reprodução social. Ela auxilia os homens a se comportarem de tal modo, a ser condizente com a reprodução daquela sociedade, então está cumprindo a função de ideologia. Não tem nada a ver com isso, e portanto, tá certo? É puro, sabe lá a descoberta que a nave Pioneer, que está saindo do sistema solar, está desacelerando numa velocidade que ninguém julgava possível. O que está acontecendo? Isso não tem nada de ideologia, isso é pura ciência, não tem nada de ideologia. Vai que daqui a alguns anos fala, tá vendo só como a gente tem uma atração gravitacional e então a burguesia, estão a prova de que a burguesia tem que ser derrubada do poder. Veja, assim, aí virou ideologia. Não deixou de ser ciência por causa disso, mas foi transformado em ideologia. Ou então, pegar uma ideia falsa, o nazismo, a superioridade da raça ariana, não tem nenhuma base científica, é uma falsidade absoluta, não tem nada de verdade. E, no entanto, foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo e imperialismo alemão. Jogou um papel ideológico fundamental. O nazismo está aí para não deixar a gente mentir. Então, veja, o que faz de alguma coisa no mundo dos homens é a função social que exerce. Lembra quando eu estava comentando o trabalho com vocês? Não basta transformar a natureza. Um escultor transforma a natureza em um trabalho. Você tem que transformar a natureza para produzir os meios de produção e de subsistência. Não basta ser uma relação entre finalidade, teleologia, objetivação e um novo objeto. Isso todos os atos humanos fazem. A questão é qual é a função social deste processo de objetivação. Se é transformar a natureza para produzir meios de produção e de subsistência, então é trabalho, senão não é trabalho. Veja, é a função social que determina o que as coisas são no mundo dos homens. É a função social que a ideia exerce em cada momento histórico que possibilita ela ser ciência, ou ser ideologia, ou ser ciência e ideologia. Ou que possibilita ela ser uma pura falsidade que ninguém acredita. Pessoal, encontrei um dragão no sótão da minha casa, que ninguém acredita. Ou ser uma ideia absolutamente falsa que muita gente acredita. Os arianos são superiores. Veja, o que faz de algo uma ideologia, de uma ideia, de um conceito, de uma concepção uma ideologia, é a função social que ela exerce. Ela organiza os atos humanos numa dada situação da reprodução social, é ideologia, pode ser ampla ou restrita. Não cumpre essa função, não é ideologia. Pode ser um sonho, pode ser uma ciência, pode ser, tá certo, uma fantasia, não cumpre essa função. Yes? Melhorou? Então veja, quando a gente vem para o modo de produção capitalista, que a gente vai ter a burguesia e que a gente vai ter o proletariado, e que depois amanhã eu vou mostrar para vocês, a gente vai estar aqui no meio, vai ter aqui no meio o que o Marx vai chamar no 18 Brumário de classes de transição. Aceitem que é assim, eu demonstro isso amanhã, tá certo? Só aceitem, amanhã a gente volta com cuidado sobre isso. Veja, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma concepção de mundo burguesa que tem uma peculiaridade frente às outras. Como o capitalismo penetrou de uma forma muito intensa, eu vou brincar um pouco, claro que é exagero, mas não deixa de ser verdadeiro, em todos os poros da vida social. Claro que isso não é verdade, hein, pessoal? Tem alguns poros que ainda não, né? Mas como penetrou em todos os poros da vida social, o resultado disso é que você tem uma concepção de mundo muito mais homogênea.
Veja, a condição de existência do proletariado enquanto um indivíduo livre para vender a sua força de trabalho é a mesma condição de existência da burguesia enquanto um indivíduo livre para empregar o seu capital onde quiser. Isto vai fazer com que você tenha uma concepção de mundo que penetra as classes sociais de um modo muito mais homogêneo do que a gente tem nas outras sociedades de classe. Está no Marx, está no poder da ideologia do mensagens. Tá certo? Na ontologia e no poder da ideologia está lá. Estou tentando mostrar a relação dos dois, tá certo? Olha que legal. Isso significa que a gente tem tanto a burguesia entendendo o mundo como uma coleção de mercadorias, e ela entende o mundo como uma coleção de mercadorias, como expressão do seu poder de classe, portanto é manifestação do seu poder vital enquanto classe social, como o proletariado entendendo o mundo como uma coleção de mercadorias, mas uma coleção de mercadorias que é a expressão da sua força de poder vital enquanto classe social. Ele reconhece que o mundo é uma mercadoria e que ele, enquanto mercadoria, é uma mercadoria desvalorizada neste mundo. Enquanto a burguesia vê a coleção de mercadorias como expressão da sua essência, o proletariado vê esta coleção de mercadorias como a negação da sua essência. Mas ambos enxergam o mundo como coleção de mercadorias. Então, nesta esfera da concepção de mundo, o que o proletariado quer fazer? Valorizar a sua mercadoria. E o que a burguesia quer fazer? Valorizar a sua mercadoria. Os objetivos são idênticos. O que diferencia é, um quer aumentar o salário, outro quer aumentar o capital. Mas o objetivo é o mesmo. Por causa disso que dá para conversar. Percebe? A questão é que para você atingir este objetivo, a não ser que você tenha, enfim, um processo de, como aconteceu nos 9 países capitalistas centrais, nos 30 anos dourados, né? Que você pode ampliar a acumulação de capital, ampliando o consumo das classes trabalhadoras daqueles países. Claro que você fez isso parramando multinacional e ditadura no mundo inteiro, tá certo? Mas vê, tirando esta pequena exceção, na maior parte das vezes, ampliar o salário significa diminuir a taxa de extração de mais-valia. Portanto, mesmo nesta esfera de interesses comuns, você tem contradições por vezes muito graves. Todavia, são contradições, digamos assim, que compartilham de uma mesma concepção de mundo. O mundo é uma coleção de mercadorias e trata-se de negociar, valorizar a minha mercadoria contra o outro. Então, veja, isso abre um amplo espaço para que o proletariado e a burguesia participem, digamos assim, de um mesmo processo de reprodução social. O proletariado se entende como parte da sociedade capitalista, a burguesia se entende como parte da sociedade capitalista e, portanto, de algum modo, eles estão associados. Eles são parceiros, de algum modo, tá certo, do mesmo destino. E isto abre, em momentos de contra-revolução, como esses momentos que a gente vive, um enorme espaço, para ser curto e grosso, para o reformismo mais tacanho. Basta distribuir R$50 por mês que a gente está distribuindo renda. Quem disse? Quem disse? Suspende os R$50 por mês e vê se você distribuiu renda. Daqui a 5 anos, vê como é que está a distribuição de renda nesse país. Os R$50 entrou na mão do cara, que passa para o vendedor, que passa para a venda, que passa, que voltou para o banqueiro. Não faz distribuição nenhuma. Isso não é isso não é que isso não é distribuição de renda, isso não é distribuição de nada. Percebe? Mas, na medida em que a gente compartilha de uma mesma concepção de mundo, até uma ideia tão falsa quanto dar R$50 por mês, você está distribuindo renda, passa a ser uma ideia verdadeira. Vai ganhar a eleição para o Lula. Percebe? Veja, o fato de ter esta concepção de mundo não significa que as contradições objetivas tenham sido canceladas. Não significa que as relações de causa e efeito do mundo tenham se transformado por causa disso. Significa que você tem, vou introduzir o conceito de amanhã, que você tem um processo de alienação tão intenso que faz com que as pessoas se limitem à aparência e esqueçam da essência. Vai ver como é que isso funciona. Então veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que quando a gente vem para o mundo capitalista, a gente tem duas peculiaridades do ponto de vista dos complexos ideológicos.
Primeiro, você tem uma concepção de mundo que é mais homogênea do que nas outras sociedades de classe. Segundo lugar, veja, que a gente tem uma concepção de mundo que parte de uma realidade cotidiana absolutamente verdadeira. O mundo burguês é uma coleção de mercadorias. Só que desta constatação absolutamente verdadeira, o processo de alienação faz com que se raciocine assim: já que é um processo de mercadorias, então temos que disputar no mercado. Disputar no mercado significa disputar no interior da ordem burguesa. Não é assim, este mundo é uma coleção de mercadorias e a mercadoria chegou a tal ponto de desenvolvimento que é a negação do humano. Portanto, temos que destruir este mundo que é uma coleção de mercadorias. Esta seria a conclusão mais racional, mais natural, digamos assim. Mas os processos de alienação, fetichismo da mercadoria, faz com que cada um de nós se transforme em guardião da mercadoria. E enquanto guardião da mercadoria, a vontade da mercadoria vira a nossa vontade. Olha, parágrafo 1º e 2º, primeiro e segundo parágrafo do capítulo 2 do livro 1 do Capital, está lá, certo? A vontade da mercadoria se transforma na vontade do indivíduo, ao fetichismo. E o resultado disso, veja, é que você passa a ter ideologias restritas que tem que ter um outro caráter. Porque a ideologia restrita da classe dominante pode ser muito semelhante à concepção de mundo dominante. Mas a ideologia restrita da classe dominada tem que ser profundamente científica para ser capaz de revelar a essência por trás dessa aparência. Ou seja, a ideologia restrita do proletariado, ela tem que incorporar um quantum de ciência que as outras ideologias não necessariamente tinham que fazer. Certamente o iluminismo em relação à Revolução Burguesa tinha que incorporar os avanços da ciência daquele momento, mas de uma forma muito menos intensa do que a ideologia do proletariado hoje. Porque a crítica dessa concepção do mundo burguês tem que ser uma crítica tão radical da concepção de mundo burguesa que requer uma outra concepção de mundo. Percebe? Não basta ser uma variação da mesma concepção de mundo, tem que ser uma outra concepção de mundo. E isso significa, veja, que você tem que apoiar pesadamente nos avanços das ciências sociais, das ciências da natureza, etc. Então, isso é que vai possibilitar que a gente tenha com Marx a constituição de uma nova concepção ontológica. Olha, Lucas, uma nova concepção ontológica. Com Marx é a primeira vez que a gente tem a elaboração de uma concepção de mundo que certamente é determinada historicamente, ou seja, brota das necessidades e possibilidades do século XIX. Mas ela brota, diferente das outras concepções de mundo, ela brota como uma outra concepção de mundo antípoda à concepção burguesa. Porque é a única forma que tem de uma ideologia restrita do proletariado no interior do mundo burguês. Então veja, qual que vai ser a relação do marxismo com a ideologia? Ele vai ser ao mesmo tempo ideologia e ciência. Porque ao revelar o que o mundo é, ele está auxiliando o proletariado a se organizar para lutar pelos seus objetivos históricos. Mas isso só é possível se de fato o marxismo constituir uma outra concepção de mundo que não burguesa. Então, a peculiaridade dos complexos ideológicos na reprodução do mundo capitalista e em relação aos outros modos de produção é que as ideologias restritas dos modos de produção anteriores podiam ser, digamos assim, variações da concepção de mundo predominante. Hoje em dia não pode mais. Hoje em dia, ou é uma outra concepção de mundo, que significa que tem outros fundamentos, que tem outros pressupostos ontológicos, ou então vai ser só uma variação da ideologia burguesa. Percebe o embrólio? É um nó. Vocês lembram a discussão do Lenin no que fazer? De que o proletariado por si só chega à luta economicista, né, portanto capitalista, e que a ideologia revolucionária vem de fora? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, mas o Marx nunca disse isso. Nunca disse isso. Agora, que certamente tem algo aqui, tem. Certamente tem. As coisas deixadas tal como elas são, elas vão se reproduzir indefinidamente dentro deste patamar.
há contradições sociais, há problemas sociais e há possibilidade, do ponto de vista ideológico, precisa de ciência, filosofia, etc., há possibilidade de você constituir uma outra concepção de mundo e, portanto, constituir uma outra proposta revolucionária, além da proposta burguesa que a história ultrapassou. Isso há possibilidade. Mas se isto não for feito, morre-se aqui, ó. Novamente, se a história fosse uma teleologia, os atos humanos não teriam nenhuma importância. Como não é uma teleologia, a gente tem que intervir, porque tanto pode continuar assim, como pode quebrar. Pode, né? A possibilidade de ser e de não ser, pode acontecer ou não. Então, a importância dos atos, e aí a importância de pessoas como Marx, Engels, Descartes, Gramsci, Descartes, etc. Mandela. Só para terminar, eu vou estourar, meio-dia, 2 minutos. Veja, o que, segundo Zé Paulo, separa Lukács de Marx neste particular? E o que, segundo Chazin, faz com que o Lukács seja absolutamente fiel a Marx neste particular? Segundo Tertullian também, certo? Quer dizer, o que separa a interpretação? O Zé Paulo está convencido que no comunismo não vai ter nem ideologia nem alienação, porque a ideologia é falsa consciência, é você mascarar as contradições sociais para fortalecer a classe dominante. E, portanto, o proletariado faria ciência, não faria ideologia. Veja, a tese do Chazin e do Tertullian não, olha, quando Marx disse isso da Câmara Escura, ele estava falando da ideologia alemã. O Marx trata da ideologia de uma forma, enfim, desarmada não é bom, mas de uma forma pontual, em uma série de textos. E nos textos dá para a gente tirar o que o Lukács tirou, que a gente tem uma concepção de mundo que é determinada pelo modo de organização dos homens para tirar da natureza o que eles precisam, que é matrizada, que é fundada pelo modo de produção, e a gente tem as ideologias restritas nas sociedades de classe. Portanto, no comunismo, a gente teria ideologia como concepção de mundo, mas a gente não teria ideologia no sentido restrito. E, mais uma vez, a relação entre ideologia e ciência não é uma relação de exclusão. Uma falsa ideia pode ser ideologia, como uma ideia cientificamente verdadeira pode ser ideologia. Não há uma exclusão. A questão é qual é a função social que a ideia joga em cada momento. Se a função social é de intensio recta, revelar o que o real é ciência. Se a função social é ajudar os homens a se organizarem nos seus combates cotidianos, é ideologia, ampla ou restrita, não importa. Se os homens se utilizam de uma ideia científica para fazer luta de classes, bom, é uma ideia científica servindo como ideologia. Não há nenhuma exclusão de um com o outro. Portanto, a ciência não é necessariamente uma ciência de classe e nem é necessariamente um conhecimento neutro. Depende de cada momento histórico, como é que isso vai ser incorporado na luta de classe. Se a gente passar para o comunismo, 2 mais 2 vão continuar sendo 4. O antibiótico vai continuar matando o vírus da AIDS. Não sei se é antibiótico, né? Vai continuar matando o vírus da AIDS. A gente não tem que abrir mão disso. Percebe? Agora, não vai ser mais vendido. Tranquilo? Vai lá, diga. Para amanhã? Tá certo. Veja, o que eu quero fazer com vocês amanhã? A partir daqui, olha, recuperar com vocês a discussão sobre a questão da alienação. E a partir daí, a gente entrar na discussão das classes sociais, tá certo? Como é que no capitalismo, o trabalho como categoria fundante, a relação com o trabalho abstrato, tá certo? Olha, só para dizer para vocês que eu já montei...